Olá, a obra não pode parar. E o nosso assunto de hoje é visão. Visão. A visão é um desafio para todo crente, eu diria, para todo ser humano. E pensando na igreja, em todas as épocas, a visão foi um grande desafio. Sempre existirão muitas visões sobre o mundo, sobre as questões da humanidade. E muitas delas são muito boas, não podemos deixar de perceber isso. Mas qual a visão que Deus tem para a igreja nessa geração? Qual a visão que Deus tem para você na sua geração? Neemias é nosso protagonista nessa série de mensagens intituladas A Obra Não Pode Parar. E Neemias tinha uma visão muito clara do que foi fazer em Jerusalém. Ele foi lá para reconstruir os muros. Visão conquistada em oração, renovada em oração. Releia o livro de Neemias comigo nesses dias. Quantas vezes ele fala, orei a Deus e lhe disse exatamente isso. Orei a Deus e tomei decisões. Orei a Deus e tirei conclusões. Renovada em oração, repassada em oração. Qualquer visão que não se fortaleça em oração, ela corre o risco de se misturar com uma boa visão e se perder no meio do caminho por não ser uma visão de Deus, apesar de ser uma boa visão. Mas o grande problema, o principal problema, é quando nos confundimos com a visão do presente século. E aí a Bíblia fala para não nos conformarmos com a visão que o mundo tem de Deus, de igreja, de família. Não podemos conformar com a visão do mundo, do presente século. Temos que buscar a visão de Deus para nós nesta época. Precisamos estar sempre checando o que estamos vendo. Será que é de Deus? O que estamos ensinando, será que realmente é o que Deus mostrou para você e para mim como igreja? Esdras, contemporâneo de Neemias, o texto fala que ele estava sempre somando a oração como Neemias, a visão do texto sagrado que ele tinha nas mãos. O texto fala que Neemias tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Confere lá em Esdras capítulo 7, versículo 10. Nós temos uma capacidade enorme de nos perder, de perder a visão de Deus para nós, de sermos influenciados por outras visões, inclusive a visão do presente século. Sabe o que Deus fez naquela época? O profeta Ageu, de 27 em 27 dias, ele trazia para o povo uma exortação, uma palavra de renovação da visão, na reconstrução dos muros, da reconstrução do templo, apontando aquela expressão fantástica: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ou seja, depois que terminarmos uma etapa, Deus tem algo melhor para nós adiante. Nesse intervalo de 27 dias entre uma fala e outra do profeta, via-se claramente a tendência a afrouxar, a voltar atrás, a perder a visão. Se acreditamos que a obra não pode parar, e ela não pode parar, não podemos perder a visão de Deus para nós, para a sua igreja no meio dos anos. Outro profeta naquela época disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, em tempos do fim, em tempos difíceis, em que os homens são amantes de si mesmos e que negam a fé. A Pibane existe para pregar o evangelho, trazendo cada pessoa, cada criatura à família da fé, ao crescimento em Cristo Jesus, até que cada uma dessas pessoas se sinta realizada no seu trabalho, na sua adoração, na sua dedicação a Deus. É nossa visão de propósito para a nossa existência como igreja. Aqui está incluso adoração, evangelismo, comunhão, serviço, discipulado, visão de Deus para mim e para você, bases da nossa vida cristã. Precisamos em oração restaurar tudo isso. E nessa data especial, 52 anos, 52 dias, uma etapa nova, nós trazemos isso bem claro para nós, porque afinal
a obra não pode parar. O assunto hoje é comunhão. E não existe comunhão se pelo menos duas pessoas não estiverem debaixo de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo, de uma mesma reconstrução, de uma mesma visão.